Esse é o vídeo da aula de matemática do dia 15 de junho. E essa atividade não está no livro, tá? Então, através dessas imagens, eu vou explicar o que é fração, tá? E depois de vocês assistirem esse vídeo, vocês vão fazer uma atividade que eu mandei no arquivo, tá? Eu mandei um arquivo no grupo, abre o arquivo e copia a atividade no caderno, tá? Então, não está no livro. Isso que eu estou mostrando aqui é só uma explicação, não é atividade ainda, tá? Mas eu vou explicar o que é fração através dessa atividade, tá? Então, o que é fração? Fração é uma parte de um todo. Por exemplo, a pizza aqui, ela é um todo, um inteiro, tá? Esse pedaço que foi tirado aqui da pizza, tá? Esse pedaço foi comido. Então, esse pedaço comido é uma fração da pizza. É uma fração de uma coisa que estava inteira, tá bom? Então, isso é fração. Agora, veja essa atividade, ó. Observe a pizza abaixo e depois responda. Então, vamos observar aqui uma pizza, 1, 2, 3, 4 pedaços e um pedaço está faltando, tá? Então, ela teria 5 pedaços, essa pizza. Uma pizza inteira dividida em 5 pedaços e está faltando um. Em quantos pedaços essa pizza foi cortada? 1, 2, 3, 4, 5. Mesmo que está faltando, ela foi cortada, né? Quando estava cortado, foi cortada, tinha 5 pedaços. Então, foi cortada em 5 pedaços. Quantos pedaços foram comidos? É esse pedaço que está faltando, tá? Então, um pedaço foi comido, tá? Então, é importante saber em quantos pedaços foi dividido o inteiro e quantos pedaços foi tirado ou pintado, tá? Nesse caso aqui foi tirado. E olha só, para representar em fração o pedaço de pizza que foi comido, esse pedaço aqui, para ser representado em fração, fazemos da seguinte forma: embaixo colocamos o número de pedaços que a pizza foi cortada e em cima o número de pedaços comidos. Então, na fração eu tenho um risquinho, tá? Em cima, quantos pedaços foram comidos, embaixo, quantos pedaços foram cortados, foi cortada a pizza. Por isso que eu tenho essas duas perguntas aqui para ajudar a gente. Quantos pedaços foi cortado? 5. O 5 é embaixo. Quantos pedaços foi cortado? Ou quantos pedaços tem o inteiro? Você põe embaixo, tá? E em cima, quantos pedaços foi comido, tá? Por exemplo, eu quero representar o pedaço comido. Foi um pedaço comido? Então, é 1. Coloco o 1 em cima, tá? Então, eu representei em número, tá? Em fração, esse pedaço aqui, tá? Esse pedaço que está faltando, tá? Agora, se fosse 2 pedaços, eu colocaria o 2 aqui. Aí, seria 2 pedaços, né, que tinham comido do todo que tinha 5 pedaços, certo? Então, eu posso representar com uma pizza, o todo, né? Mas pode ser um quadrado, pode ser um círculo, tá? O que representa o inteiro pode ter qualquer tamanho, qualquer forma, tá bom? E outra coisa, para a gente fazer os números em fração, a gente tem que ter um inteiro dividido em pedaços iguais, tá? Então, se eu dividir esse quadrado com um pedacinho assim e outro 2 maior, isso não é fração, tá? Fração tem que ser os pedaços iguaizinhos. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Esse ficou menor.
tá? Dá pra ver aqui que ficou maior ou menor, então isso não é fração. Só que, quando a gente desenha, né, os desenhos livremente na mão, a gente não consegue fazer perfeito, né? Então, quando a gente desenhar o inteiro, não tem problema se ele ficar torto, se os pedaços ficarem um pouco menor, tá? Não pode assim, né? Mas se ficar um pouquinho torto assim, não tem problema. Quando a gente desenha, tá? Agora, se já vier no livro, numa atividade com um inteiro dividido em pedaços que não são iguais, aí não dá para você fazer um número em fração, tá? Então, é isso aí, ó. Em número de baixo, quantos pedaços foi dividido inteiro? O número de cima, quantos pedaços foi pintado, tá? Ou foi comido, como nesse exercício da pizza, certo? Então, aqui, qual é a fração que representa o pedaço comido? Ó, um pedaço de 5. E se lê 1/5, tá? Qual é a fração que representa o que sobrou da pizza? Então, tirando esse pedaço, sobrou 1, 2, 3, 4, tá? Para fazer a fração do que sobrou, você vai fazer a mesma coisa. Embaixo, quantos pedaços foram cortados no início. Em cima, quantos pedaços está pedindo na atividade. Aqui, os 4 pedaços que sobrou. Certo? Então, olha que interessante. Aqui tem 4 pedaços de uma pizza que tinha 5 pedaços, né? Que sobrou. Agora, o pedaço que sobrou, que foi comido, um pedaço de 5 que foi repartido a pizza, né? E se eu juntar esse 1/5, aqui é 1/5, né? Com esse 4/5, o que vai dar? Se eu juntar esse mais esse, ó, vou juntar o número 1 com o número 4, que é esse pedaço que tá faltando, ponho de volta aqui, o que acontece? Vai ficar 5 pedaços de uma pizza dividida em 5. Então, se não tivesse faltando esse pedaço aqui, tivesse pedindo para fazer a fração desse inteiro, seria isso, ó, 5 pedaços de uma pizza que foi dividida em 5, tá? Então, vocês acabaram de aprender como se representa em fração um pedaço de um todo, tá? Ou do todo inteiro, tá? Agora eu vou mostrar para vocês outro exercício. Represente as frações abaixo. Então, aqui eu tenho 3/4. Então, você pode encontrar a fração escrita assim, tá? O 3/4, tá? É a mesma coisa que 3, um traço e o 4 embaixo, tá? Isso é igual a isso, tá? Você pode encontrar nos livros ou desse jeito ou desse. Tá pedindo para representar. Não está escrito aqui, mas é para representar em desenho, 3/4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma forma geométrica e vou representar, tá? O mais fácil para fazer é o retângulo, tá, gente? Ou o quadrado, mais o retângulo. Então, faço um retângulo. Ó, o meu retângulo ficou bem torto, né? Mas faz de conta que ele é certinho, né? Porque a fração só dá pra gente fazer quando os objetos são certinho, tá? Deixa eu arrumar aqui. Isso. Então, olha só. O nosso inteiro foi dividido em quantas partes? Que é o número de baixo, é quantas partes foi dividido? 4. Então, eu vou dividir em 4. Ó, esse meu já ficou grande, né? Mas como a gente não consegue desenhar perfeitamente, faz de conta que são todos do mesmo tamanho, tá? O inteiro foi dividido em 4 partes. E tá pedindo aqui 3 partes desse inteiro. Então, eu vou pintar 1, 2
3. O que eu fiz? Eu representei em desenho 3/4, tá? Na próxima aula a gente vai aprender a ler as frações, tá? Por enquanto a gente só tá representando e entendendo o que é fração, tá? Agora aqui, 1/4, que é a mesma coisa que 1 em cima do 4. 1/4. Vou representar em desenho 1/4, um pedaço de um inteiro dividido em 4 partes. Eu vou usar um círculo dessa vez, tá? Ó, dividir um círculo em 4 partes é fácil, tá? O inteiro